Vamos ter aqui a grata satisfação de ouvir o meu grande parceiro nessa iniciativa toda de ter iniciado esse laboratório, que é o professor Richard Garratt. Eu esqueci de imprimir o Lattes, que é aquele currículo de todos os professores que normalmente eu trago aqui para poder lembrar o que cada um fez, mas faço questão de fazer uma apresentação formal do professor Richard. Você já o conhece muito bem, porque ele dá aula em laboratório, mas talvez não conheça os detalhes da carreira científica do professor Richard. Então, o Richard ele começou os seus estudos universitários fazendo medicina em Londres. E para descobrir, depois de acho que um ano ou dois, que aquele negócio de ver uma porção de sangue, de curar pessoas, era meio complicado, mas que a bioquímica que descrevia os processos fundamentais que acontecem dentro dos sistemas vivos era de fato o tema que mais o fascinava, e ele então deixa o curso de medicina e passa para o curso de bioquímica, que é uma carreira per se na Inglaterra como em outros países. Estranhamente, aqui no Brasil, bioquímica nunca foi um curso universitário independente, né? A gente aqui no Brasil teve sempre a bioquímica associada aos cursos de farmácia. As faculdades os cursos sempre foram chamados de farmácia e bioquímica, especialmente porque a bioquímica era mais interpretada para a parte de análises clínicas, o pessoal que usa, né, a química para fazer análises relacionadas a problemas técnicos da medicina. Mas na Inglaterra, como eu dizia, a bioquímica é uma das carreiras talvez até mais importantes dentro das universidades na área de ciências, né? E foi a carreira que o professor Richard fez. Ao final dessa carreira, o curso foi feito numa das escolas mais importantes de bioquímica de Londres, o Guy's Hospital, e que logo na sequência ele então se interessou muito pela questão, ao estudar bioquímica, a questão das moléculas biológicas em particular, e foi fazer um mestrado voltado para a área de modelagem molecular de proteínas numa outra faculdade que compõe a Universidade de Londres, chamado Birkbeck College. Birkbeck College era uma instituição que tinha uma história na área de estrutura, porque é a única faculdade na Inglaterra, a única faculdade que tem um departamento que se chama Departamento de Cristalografia. Era um departamento onde Rosalind Franklin, por exemplo, tinha feito a parte final de sua carreira, onde Bernal, que foi um dos grandes ícones da ciência inglesa, particularmente na área de biofísica, tinha sido chefe do departamento durante 30, 40 anos, aonde Tom Blundell, à época, já desde 1976, o Tom Blundell é um grande cientista na área de cristalografia de proteínas, autor do principal livro nesse tema, historicamente, e foi para lá que o Richard foi então fazer o seu mestrado, e justamente lá pelo final de 1984 ele já estava concluindo o seu mestrado, quando eu também acabei, né, tinha terminado meu mestrado aqui no Instituto de Física, fui fazer o meu doutorado na Inglaterra. O professor Richard estava começando então a fazer o doutorado nesse mesmo Birkbeck College. Um dia lá, meados de setembro, me levam para um laboratório que estava no subsolo do prédio e me botaram numa mesa que aconteceu ser do lado da mesa do professor Richard, e ali nasceu então realmente uma grande amizade e certamente uma grande colaboração científica. E justamente quando ele termina o seu doutorado, que foi feito com os problemas na época mais instigantes que nós tínhamos ali no laboratório, entre os problemas mais instigantes que havia naquele laboratório, que era o estudo de uma proteína do sangue chamada lactoferrina, e que depois ele pode eventualmente contar os detalhes, se você se interessar, pergunte a ele, mas é a proteína que faz o transporte do ferro
e o leva para os seus sítios de utilização e de armazenamento, né? Ferro livre no sangue não pode acontecer, então ele precisa ser transportado por uma proteína carreadora, e lactoferrina é essa proteína, e justamente durante o seu doutorado ele faz a estrutura dessa proteína e faz estudos, na verdade, que envolviam várias técnicas, não foi só difração de raio-x. Ele, por isso, tinha o recorde entre nós todos os estudantes. O Carlos, que está aqui, também foi colega nosso de doutorado, é um professor hoje da Universidade de São Luís, na Argentina, está aqui participando de um curso. Talvez vocês já tenham notado uns cartazinhos aí na entrada do prédio. É o curso de Biologia Estrutural e Planejamento de Fármacos. É um curso promovido por uma instituição binacional chamado Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia. E o professor Carlos está aqui hoje assistindo a aula do professor Richard, nos dando muito prazer de estar aqui. Ele está dando parte do curso aqui para a gente. Mas o Carlos também estava fazendo seu doutorado lá, na época, com RNase, proteína que quebra a RNA. O professor Richard com a proteína lactoferrina, eu com uma proteína de soro humano, proteína que está associada à formação de fibras de amiloide, mas é uma proteína natural dentro do soro humano. E já esqueci o que eu ia contar do fato interessante. Sim, ele detinha um recorde. Era o único entre nós que tinha 3 orientadores simultaneamente, ou seja, tinha que obedecer a 3. Cada um de nós tinha um orientador de doutorado, mas o Richard tinha 3. Um no Guy's Hospital, que era o cara que justamente vinha estudando lactoferrina, já fazia muitos anos, produzia proteína. Tinha um orientador dentro do nosso Birkbeck College, que era o camarada que fazia os cristais e as medidas, o professor Peter Lindley. E tinha um orientador no Synchrotron, na Inglaterra, que ficava numa cidade ao norte do país. Então ele tinha que viajar de trem para lá e para cá várias vezes. Onde ele estudava por uma outra técnica de absorção de raio-x, a proteína Samar Hasnen, que estudava então por essa técnica de EXAFS chamada a estrutura em torno do átomo de ferro naquela proteína. Muito bem, contei brevemente aqui a carreira, mas depois toda a carreira científica do professor Richard ele faz aqui no Brasil. Logo depois do doutorado, que ele termina em 89, veio para cá para fugir 3 orientadores e aceitou um convite que eu tinha então feito para ele. Eu tinha voltado uns meses antes para fazer começarmos aqui alguma coisa, não tinha nada, tinha uma pia de azulejos ali, e acabou se encantando pelo país, entrou de cabeça nesse projeto de fazer no país um laboratório dedicado à física e biologia integrado, com foco na estrutura de macromoléculas, e fez uma carreira brilhante. Hoje é professor titular desse instituto, chefe do departamento de física e informática, foi presidente da comissão de pós-graduação, cientista de primeiríssima linha, e que certamente vai nos brindar com a sua palestra de hoje. Obrigado. Richard. Bom, obrigado, Glaucio. É a primeira vez que eu ouço a minha vida inteira contado pelo Glaucio. Interessante. É um prazer estar aqui hoje à tarde. Conheço razoavelmente bem 75% de vocês, mas tem 25% que eu não conheço tão bem assim, porque por alguma razão vocês fazem aulas práticas numa outra turma. Então, finalmente, eu tenho a oportunidade para falar tudo para todos vocês simultaneamente. Então, para mim, está sendo um prazer. Apesar de estar aqui como uma espécie de tapa-buraco, né? Porque era para ser uma outra coisa. E Glaucio comentou comigo umas semanas atrás que frequentemente, após essas palestras de sexta-feira à tarde, tem surgido perguntas a respeito de questões de patenteamento, propriedade intelectual, o que é isso, por que isso é importante, será que é importante, deveríamos nos preocuparmos com isso ou não. Então, não é que eu sou um grande especialista nessa área, mas eu tive que me envolver em vários momentos com questões de patenteamento. Então, uma das coisas que eu vou falar um pouco para vocês hoje é justamente a respeito disso. Vocês sabem muito bem que vocês são, de uma certa forma, cobaias, porque vocês são a primeira turma do curso novo de Ciências Físicas Biomoleculares.
Nós, obviamente, não temos uma bola de cristal, portanto, nós não sabemos exatamente como esse curso vai evoluir. Nós somos muito otimistas que vai ser um sucesso. Eu espero que vocês vão participar desse sucesso. Mas nós não sabemos exatamente qual que vai ser o futuro de cada um de vocês. Certamente, alguns vão ficar na academia fazendo mestrado, doutorado e talvez virar grandes cientistas no futuro. Nós vamos ficar muito orgulhosos, inclusive, de ver vocês daqui a uns 10, 15, 20 anos fazendo uma carreira de sucesso dentro das universidades públicas brasileiras, particularmente. Mas também temos uma esperança que não todos vocês vão partir para esse caminho. Nós temos uma esperança que alguns de vocês vão transbordar as fronteiras da universidade, vão sair da universidade e eventualmente vão ter interesse em levar os seus conhecimentos para a área aplicada, para a área comercial e eventualmente fundar as suas próprias microempresas, que eu espero que não continuem micro, mas que crescem e sejam bem-sucedidos. Nós precisamos de pessoas que tenham um espírito, eu digo o país precisa, tem esse espírito de empreendedorismo. Falta isso no nosso país. Um curso desta natureza que traz física, biologia, bioinformática, computação, de uma certa forma tudo junto, foi elaborado justamente porque nós achávamos que era interessante oferecer para o ingressante na universidade uma opção que era diferenciada, uma opção que, de fato, trabalhava mais nas fronteiras entre as diversas áreas de conhecimento e, particularmente, nas áreas onde a inovação tecnológica fosse evidente, de tal forma que vocês vão sair daqui, nós esperamos, em condições melhores de, eventualmente, partir para uma carreira fora da universidade, dentro de uma empresa, inovando, desenvolvendo novas tecnologias, gerando riqueza, então, para o país, que é uma forma da gente retornar ao próprio contribuinte o investimento que ele faz, tanto em vocês, quanto em nós, quanto nessa instituição como um todo. Então, nós temos essa esperança que não necessariamente todo mundo vai ficar dentro da academia, que vocês têm outras opções para carreiras futuras. E certamente, se vocês forem eventualmente partir para uma carreira dentro de uma empresa, ou fundar a sua própria empresa, etc., etc., você eventualmente, em algum momento, vai ter que se preocupar com essa questão de propriedade intelectual, de patenteamento. E o que é, afinal das contas, uma patente? E quando que é que seja necessário ter esse tal de documento? Eu preferiria que a gente fizesse isso mais na forma de uma conversa. Então, eu gostaria que vocês me interrompessem quando vocês tivessem uma pergunta, de tal forma que a coisa se torne uma coisa mais dinâmica, mais interessante do que eu simplesmente ficar falando aqui. O que é uma patente? Patente, basicamente, é um documento que dá um direito para um inventor. De uma certa forma, é um documento que dá um direito negativo, porque, afinal das contas, o que a patente faz é proíbe uma outra pessoa a fazer alguma coisa. E, portanto, com que o inventor de uma determinada tecnologia, o objeto, a máquina, ele é capaz de explorar comercialmente aquele invento com exclusividade. Esta é a finalidade de patenteamento. A finalidade de patenteamento não é para reforçar seu currículo vitae, por exemplo. Não é essa a finalidade. A finalidade de uma patente não é para ter um documento, um certificado bonitinho. É, de fato, um certificado bonitinho quando é concedido a patente, com um selo bonitinho, vermelho, carimbado, tudo mais, que você põe na parede. Não é a finalidade de patente gerar esse documento para você pendurar na parede. A única razão que você vai querer patentear alguma coisa é para explorar esse invento comercialmente. Esta é a razão. Se você não tem intenção nenhuma de explorar comercialmente o que você inventou, minha sugestão é que você não perca seu tempo
patenteando. Porque patentear alguma coisa custa dinheiro, inclusive. Custa tempo, custa dinheiro. Então, se você não tem intenção em recuperar esse investimento, não perca seu tempo correndo atrás de uma patente. Patente serve para isso. Serve para você ter um direito de explorar aquilo que você desenvolveu comercialmente, certo? Então, se você acha que isso é uma palavra suja, se você não se interessa por isso, é melhor não se interessar, então, pelo processo de patenteamento em si, porque você não vai se envolver com isso. Então, patenteamento serve para isso. Exploração comercial de um invento. Bom, então, em quais circunstâncias é interessante a gente considerar a possibilidade de patentear alguma coisa? Você inventou alguma coisa, certo? Então, será que aquela coisa que você inventou, seja uma nova máquina, um novo plasmídio, uma nova tecnologia qualquer, será que é interessante patentear aquilo? Quais são as perguntas que você precisa fazer para tomar decisão a respeito disso? Se vale a pena ou não patentear? Bom, são várias. Primeiro, você precisa decidir se aquilo que você inventou tem uma perspectiva comercial suficientemente grande para você recuperar o investimento que você vai ter que fazer em patentear. Porque, como eu já disse, isso envolve tempo, envolve dinheiro. Então, em primeiro lugar, você precisa saber se você tem uma perspectiva de recuperar o seu dinheiro investido com o próprio desenvolvimento e com o próprio processo de patenteamento. Você não precisa ter uma patente para tudo quanto é coisa que é vendido por aí. Ninguém detém a patente de pão francês, por exemplo. Mas é perfeitamente possível fabricar, vender e ganhar dinheiro com pão francês. Tem muita gente que faz isso. Mas o pão francês não é um desenvolvimento, ou não é um invento de alta tecnologia. Por exemplo, além de ser uma coisa muito antiga, e vamos ver daqui a pouquinho que patentes têm uma vida útil, que normalmente é de 20 anos, mas além de pão francês ser uma coisa muito antiga, também não é uma coisa de alta tecnologia que envolveu um grande investimento de dinheiro, tempo, recursos financeiros para o seu desenvolvimento. Mas se você pensa num novo fármaco, por exemplo, quanto custa o desenvolvimento de um novo fármaco? O professor Glaucia sabe muito bem a resposta disso, provavelmente já levantou isso com vocês em alguma palestra anterior, não sei. Mas o desenvolvimento de um novo fármaco é um processo extremamente caro. Estamos falando de centenas de milhões de dólares, até bilhões de dólares. Os números são assustadores. Então, se você desenvolve um novo fármaco e tem que investir centenas de milhões de dólares para você conseguir chegar nesse novo fármaco, você precisa de uma garantia para você que você vai conseguir recuperar esse investimento no futuro. Senão, nenhuma indústria farmacêutica vai investir o seu $1 bilhão no desenvolvimento de fármacos. E nós, que consomem esses fármacos, vamos ficar sem novos fármacos no futuro, porque ninguém vai se arriscar a gastar uma fortuna sem ter nenhuma garantia de recuperar esse dinheiro de volta futuramente. Então, o documento, a patente, serve justamente para dar essa garantia de que esse investimento não vai ser perdido. Muito bem. Então, algumas coisas necessitam de patenteamento, justamente para dar essa garantia de uma chance de recuperar o investimento. Coisas não precisam dessa mesma garantia, porque são de valor relativamente limitado e o investimento no desenvolvimento daquilo lá não é tão elevado e pode ser feito por qualquer um sem grandes prejuízos. Então, isso é uma das questões que vai ter que pensar quando você se pergunta, bom, será que eu deveria patentear aquilo que eu acabei de inventar? Uma outra coisa que você vai querer se perguntar, bom, qual que é o mercado que eu tenho? Por exemplo, se você inventa, vamos supor, uma nova maneira de enlatar feijoada, alguma coisa assim, sei lá. Então, você inventou feijoada
enlatada, ou feijoada liofilizada, ou qualquer coisa assim. Você inventou um negócio desses. Você vai ter que se perguntar, será que vale a pena eu pedir uma patente para a minha feijoada liofilizada terra, por exemplo, onde ninguém come feijoada? Então, pode ser que não seja necessário. Pode ser que seja uma perda de dinheiro você solicitar uma patente na Inglaterra, onde não tem mercado para aquilo que você inventou. Então, obviamente, a sua estratégia de patenteamento vai depender um pouquinho do mercado que você pretende atingir com a sua invenção. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito de como que se inicia o processo. Vamos supor que você saiu daqui, você montou a sua empresa a sua microempresa de biotecnologia, você bolou um novo plasmídio, uma nova proteína terapêutica, um novo sistema, um novo aparato, qualquer coisa assim, para fazer eletroforese, não sei o quê, e você acha que aquilo lá é patenteável. Qual que é o percurso de patenteamento? O que você tem que fazer, de fato? Você normalmente vai, em primeiro lugar, elaborar o documento da patente, que não é uma patente ainda, é meramente um depósito de patente, um pedido. Esse documento tem uma certa estrutura, eu posso até mostrar para vocês. Aqui é um depósito, pedido de patente. Aqui tem a versão em inglês, versão em português. Começou com um depósito no Brasil. Ele tem uma certa estrutura. Você, obviamente, tem que contar um pouco da história do que já existe na área da sua invenção, certo? Então, você acabou de inventar o caminhão com 7 eixos, certo? Nunca foi visto antes disso um caminhão com 7 eixos. Você inventou isso aí. Aí, então, você vai contar no seu pedido de patente como que são caminhões, quantos eixos tipicamente tem, quais são os patentes que já existem na área de caminhões, etc, etc. E você, em seguida, vai descrever a sua invenção. Você vai dizer por que que o caminhão de 7 eixos é diferente do caminhão com 6 eixos, etc, etc, etc. E você vai elaborar tudo isso no que se chama um relatório descritivo, que é o documento básico que descreve tudo aquilo que você inventou e como você fez aqui. Em seguida, você vai ter o que se chama exemplos. Esses exemplos vão mostrar como que funciona o seu caminhão, os testes que você fez, mostrando que com 7 eixos o caminhão tomba com menos facilidade do que com 6 eixos, explicando todas as vantagens que tem, todos os experimentos que você fez em relação, então, à sua invenção. E, em seguida, você tem a parte mais importante do documento de patente, que são as reivindicações. E nessas reivindicações, você vai explicitar exatamente o que é que você quer proteger. Então, essa é a parte mais legal do documento, porque se em algum momento tente comercializar o caminhão com 7 eixos, sem ter licenciado esse direito de você, que detém um patente para isso, você pode processar essa pessoa. A parte mais importante do documento de patente vai ser, então, as reivindicações que dizem, de fato, o que é que está protegido pelo seu documento de patente. Muito bem, então, o que você faz? Você vai elaborar esse documento. Geralmente, você precisa da ajuda de um escritório de advogados para fazer isso, porque nós, cientistas, normalmente não temos a prática de elaborar textos de patentes com a linguagem formal mais adequada que os advogados usam. Então, normalmente você vai ter que procurar, então, uma firma de advogados que vão ajudar você a elaborar o texto desse documento. E você vai mandar para onde? Você vai pagar uma pequena taxa e você vai mandar para uma instituição no Rio de Janeiro chamada INPA, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse nome industrial vem da antiguidade, porque o processo de patenteamento foi elaborado na época da Revolução Industrial, onde a maioria das invenções eram máquinas com aplicações industriais mesmo, e por isso ainda nós temos esse nome.
Mas hoje em dia se pensa muito mais em propriedade intelectual do que industrial. Você manda então esse seu documento para o INPI, lá no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso não custa muito caro. Eu não sei exatamente quanto que é a taxa que eles cobram lá, mas deve ser menos que R$100, se eu não me engano. Não é tão caro assim. O que geralmente é caro é pagar o advogado que vai te ajudar a redigir a sua patente, porque eles cobram os honorários deles e isso normalmente não é tão barato assim. Então, você tem que pensar se vale a pena fazer isso ou não, né? Você tem que saber mais ou menos quanto que vale aquilo lá, quanto você pretende vender, por quanto você pretende vender isso futuramente. Você tem que ter uma noção disso para você decidir se vale a pena ou não continuar com o processo de patenteamento. Então, você entrega lá no INPI. O que acontece com isso? Bom, infelizmente, pouca coisa acontece com isso durante um longo intervalo de tempo no Brasil, porque o INPI, infelizmente, não tem funcionário suficiente para julgar pedidos de patente com a rapidez que seria desejável. Mas, de qualquer forma, esse documento vai ficar sigiloso durante 18 meses. Ou seja, o INPI recebe o seu documento e mantém esse documento sob sigilo por 18 meses. Após 18 meses, vai ser publicado, um documento oficial do INPI publica isso, e a partir desse momento, então, a sua invenção se torna público. Ou seja, a partir daquela data, em princípio, todo mundo no mundo tem acesso à sua invenção. Sua invenção está protegida a partir da data em que você depositou o documento, ou seja, 18 meses antes. Então, por exemplo, você deposita sua patente, seu pedido no 1º de janeiro de 2000, está protegido a partir daquela data. Mas só vai se tornar público 18 meses depois, ou seja, 1º de julho de 2001, qualquer coisa assim, ok? A partir daquela data, o documento se torna público. Agora, essa questão de tornar a sua invenção pública é uma questão absolutamente crítica na área de patenteamento. Porque, em princípio, antes de você ter depositado o seu documento, você nunca deveria ter divulgado aquela invenção publicamente. Você não pode ter falado em público nenhuma vez sobre aquela invenção. Você não pode ter apresentado isso na forma de um poster, num congresso de iniciação científica ou qualquer coisa em qualquer lugar. Você não pode ter publicado isso. Você não pode ter divulgado isso na internet. Em princípio, você não pode ter contado para sua avó, se bem que isso aí é difícil para a gente controlar, mas enfim. O importante é que na data em que você deposita o pedido no INPI, até aquela data nunca foi revelado publicamente aquilo que você pretende proteger. Senão você deu efetivamente um tiro no próprio pé. Uma patente só pode ser, eu vou explicar daqui a pouquinho o que vai ser julgado quando o examinador pega o seu pedido, o que ele vai olhar. Mas uma das coisas que ele vai olhar é a questão de ser inédito. E se você já divulgou, você mesmo já divulgou antes de fazer o depósito, a sua própria invenção não é mais inédito porque você já falou a respeito dele mesmo anteriormente. Ou seja, você deu um tiro no próprio pé. Então, se você, após montar a sua microempresa, fazer um desenvolvimento tecnológico e tudo mais, você tem que saber que você precisa ficar quieto a respeito daquilo que você está fazendo. Por isso, a questão de sigilo dentro de indústria, etc., é uma questão tão importante, vinculado, inclusive, a essa questão de patenteamento. Então, supondo que você não abriu a boca e, de fato, está certinho, você entra, então, lá com o seu depósito, vai ficar 18 meses sob sigilo e, finalmente, vai se tornar público 18 meses após o depósito original. Tem um pequeno porém. No Brasil e em vários outros países, nos Estados Unidos também, por exemplo, existe o que se chama um período de graça, que significa que aquilo que eu acabei de falar não é bem verdade. No Brasil, você tem direito a fazer um pedido de patente até 1 ano após a primeira exposição pública. Ou seja, você vai num congresso e fala a respeito do seu novo plasmídio, ou seu caminhão com 7 eixos, ou
seja lá o que for, você vai no Congresso, fala a respeito daquilo, você tem até 1 ano depois para realizar o depósito, sem perder seus direitos. Não é a melhor coisa a fazer. A melhor coisa a fazer é ficar quieto e só falar em público após o depósito. Mas no Brasil você tem esse período de graça. O problema disso é, particularmente se depois você pretende estender a sua patente para outros países, é que não todos os países respeitam esse período de graça. Então você pode ter problemas lá na frente. Mas no Brasil, nos Estados Unidos é 1 ano, e em outros países é só 6 meses, acho que no Japão é só 6 meses, enfim. Melhor é manter aquilo que você está fazendo sigiloso até a data que você entra com o seu pedido de patente. Ok. Então, você entrou lá com o seu pedido de patente, vamos supor, no 1º de janeiro de 2000. O que você faz depois disso? Bom, você tem a partir daquela data 1 ano para estar avaliando se você acha que vale a pena estender esta patente para outros países. Então, vamos supor que você inventou a feijoada liofilizada. Ok. De repente, você acha que na Inglaterra não vale a pena, porque ninguém come feijoada, mas tem muito brasileiro morando no Japão, e eu acho que no Japão talvez tenha um mercado lá que me interessa. Eu gostaria de estender o meu pedido brasileiro para o Japão. Então, o que você faz? Você tem até 1 ano após o primeiro depósito para você estender então esse pedido para um outro país. Pelo menos isso é verdade para todos os países que assinaram, os signatários de uma convenção chamada Convenção de Paris. E quase todo mundo é. Então, basicamente, você tem até 1 ano para estender o seu pedido para qualquer outro país do mundo. E você tem 2 mecanismos para fazer isso. Você pode fazer, então, um pedido diretamente no Japão. Ok. Que, se o Japão é o único outro país que te interessa, talvez seja o melhor mecanismo. Mas vamos supor que você inventou alguma coisa que você acha que tem um mercado mundial. Você quer proteger a Europa inteira, os Estados Unidos, Canadá, Japão, quer proteger basicamente o mundo todo. Porque a sua patente só vai ter validade nos países onde o patente é cedido. Afinal das contas, cada país, ou às vezes conjuntos de países, em Europa, por exemplo, a Europa inteira age como um conjunto. Cada um tem que aceitar seu pedido de patente, individualmente. Então, por exemplo, não é comum você entrar com o mesmo pedido em países diferentes, e alguns países aceitam e outros países não. Então, você pode ter uma patente que é válido nos Estados Unidos, mas não seja válido no Canadá, por exemplo, porque os canadenses, por alguma razão, não aceitaram o seu pedido. Mas para você ter esses direitos de exclusividade, para você produzir, vender a sua invenção, você precisa ter a patente válido em todos os países onde pretende fazer a comercialização, certo? Então, se você tem uma patente nos Estados Unidos, não vale na Austrália. Na Austrália, se não for concedida a sua patente, qualquer outra pessoa pode comercializar aquela mesma coisa e concorrer com você no mercado, tá bom? Porque a sua patente nos Estados Unidos não vale em qualquer outro lugar do mundo, a não ser nos Estados Unidos. Então, isso obviamente é uma outra coisa que você tem que levar em conta quando você pensa estrategicamente como que você vai abordar essa questão de patenteamento. Por exemplo, você quer comercializar no mundo inteiro, mas isso não significa que necessariamente você tem que ter uma patente em todos os países do mundo. Se você tem 80% do mundo protegido, o seu eventual concorrente só vai poder comercializar a mesma coisa nos outros 20% que sobrou. De repente, não vale a pena para ele investir na montagem de uma fábrica para produzir aquilo, para concorrer com você, quando ele só vai ter direito a 20% do mercado, quando você tem direito a 100% do mercado. Além de você ter um mercado maior, você vai ter um nome muito melhor do que ele, porque você sozinho vai estar vendendo em 80% do mundo. Você tem exclusividade ali. Então, você vai ter uma força de
de marketing para o seu produto muito melhor do que o seu concorrente, além do fato que ele só vai poder concorrer com você num pedacinho do mundo, só 20%. Então, não necessariamente você precisa ter cobertura total, mesmo se você pretende vender no mundo todo. Então, essas são todas coisas estratégicas que você tem que levar em conta quando você pensa em como que você vai usar seu dinheiro para melhor proteger o investimento que você fez para recuperar isso depois. Porque temos que lembrar que patenteamento só gasta dinheiro. Tem uma certa noção de que o fulano tem o patente de tal coisa, que é só ter patente e começa a chover dinheiro em cima dele. Isso não é bem o caso. Patente gasta dinheiro. Então você tem que gastar para ganhar um direito de exclusividade que permite você ter uma chance de recuperar aquilo lá futuramente. Então, se o gasto é muito grande, tipo desenvolvimento, precisa ter esse direito, senão você não vai ter como recuperar o investimento futuramente. Mas outros tipos de invenção mais simples, de repente, não precisam. Ok, então, o que vai ser examinado? O examinador, lá no INPI, um dia ele vai pegar o seu depósito e vai começar a julgar aquilo lá para ver se ele vai ceder ou não uma patente para aquilo que você está solicitando. Infelizmente, como eu já falei, no Brasil isso é um processo extremamente lento, leva tipicamente da ordem de 7, 8 anos para o examinador finalmente pegar o seu processo e olhar. Por quê? Porque, infelizmente, tem funcionário faltando. Não tem funcionário suficiente no INPI para acelerar esse processo. Em outros lugares, particularmente nos Estados Unidos, isso é um processo muito mais ágil, muito mais rápido, julgado tipicamente numa questão de 2 anos. Então você tem uma resposta muito mais rápida. O que o examinador vai estar examinando quando ele olha para o documento? É surpreendentemente simples o exame de uma patente. São apenas 3 critérios que têm que ser, como se diz, 3 critérios que são avaliados para ver se o seu pedido é válido ou não. Bom, o primeiro tem que ser inédito, certo? Então, aquilo que você está pleiteando, o patente, tem que ser uma coisa nova, algo que nunca foi visto. Inclusive, lembrando que você não pode ter divulgado isso antes, senão não é mais inédito na hora de você pleitear a patente, porque você atirou no próprio pé. Então tem que ser inédito. Geralmente isso é relativamente fácil você convencer o examinador que aquilo lá é inédito. Você sabe se é ou não é, porque você deve dominar o seu mercado onde você atua, você sabe se aquilo existe ou não existe, então geralmente é relativamente fácil convencer o examinador que a sua invenção é de fato inédita. O segundo aspecto é que tem que ter uma aplicação industrial, ou seja, serve para alguma coisa. Então é difícil você patentear uma nova álgebra matemática, qualquer coisa assim. Se isso não tem uma aplicação industrial para produzir um bem comercializável, então não é patenteável. Normalmente, qualquer coisa passa facilmente nesse segundo critério também, certo? Terceiro critério é o mais difícil. O terceiro critério nos Estados Unidos se chama não obviedade, ou seja, aquilo que você está pleiteando tem que ser algo que não é meramente um desenvolvimento óbvio de alguma coisa que já existia, certo? No Brasil, isso se chama ato inventivo, ou seja, tem que ter algo de invenção embutido naquilo que você está pleiteando a patente. E óbvio, a partir desse momento que a coisa fica um pouco mais vaga, um pouco mais difícil de você definir exatamente o que você está falando, porque o que pode ser para alguém talvez não seja óbvio para outra pessoa. E a maioria das disputas entre inventores e examinadores geralmente gira em torno dessa questão. Óbvio, o que não é óbvio. Então, você lá com o seu caminhão de 7 eixos, o examinador pode dizer para você, não, o que é isso, caminhão de 7 eixos?
Já existem caminhões com 6 eixos, com 5 eixos, com 4 eixos, não sei o quê. Então, o seu caminhão com 7 eixos, sinto muito, não é válido o seu pedido de patente, porque é meramente um desenvolvimento adicional, quer dizer, um acréscimo adicional a alguma coisa que já existia. Portanto, sinto muito, não passa pelo critério de não obviedade, porque eu, examinador de patente, julgo que é óbvio aquilo que você está falando. Qualquer um que conhece a área de caminhões poderia facilmente ter bolado isso daí. Portanto, não é patenteável. E o que vai acontecer é que ele vai, então, escrever um relatório, quando ele faz o exame, e devolve para o inventor, ou para o escritório de patentes, os advogados que estão tratando do caso, que vai encaminhar isso para o autor, o inventor. O inventor vai falar, não, mas o que é isso? Não tem nada de óbvio nessa história. Porque quando você põe o 7º eixo no caminhão, isso altera completamente a distribuição de carga, a simetria, portanto, a estabilidade totalmente diferente. E você tem que raciocinar de por que é que um caminhão com 7 eixos não é meramente um desenvolvimento óbvio de um caminhão com 6 eixos, por exemplo. Ou por que é que o seu plasmídio, que tem uma construção diferente de uma coisa que já existia, não é meramente um desenvolvimento óbvio, que qualquer um poderia ter feito aquilo. Você tem que convencer o examinador de que aquilo que você está pleiteando realmente envolveu um ato inventivo. Certo? Muito bem. Então, esse processo costuma ser uma troca que pode ser relativamente trivial ou pode durar, às vezes, anos. Essas brigas homéricas, às vezes, particularmente na indústria farmacêutica, com o examinador de patente, quando o examinador não quer conceder patente, isso envolve briga de gente grande, os advogados na indústria farmacêutica brigando, então, com o INPA, entre aspas, local de cada país. O processo, então, de patenteamento não é um processo claro, é frequentemente uma discussão, uma briga entre quem está pleiteando a patente e quem está examinando. E, obviamente, quando isso entra no terreno da política, isso pode se tornar até algo meio sujo até. Particularmente quando tem muito dinheiro envolvido, quando as consequências da decisão envolvem muito dinheiro. Ok. Existem processos para você simplificar um pouquinho a sua vida quando você quer espalhar seu pedido de patente para outros países. Eu falei que o processo normal é você entrar com o pedido, então, no país de origem, no Brasil, no caso aqui. E você tem 1 ano para estender isso para outros lugares. Eu falei que você pode estender só para o Japão, se é só o Japão que interessa. Mas se interessa muitos países, ao invés de fazer um depósito em cada um desses países, que vai ser extremamente caro, você vai precisar de um advogado em cada um desses países para fazer isso. Ao invés de fazer isso, você pode passar por um processo centralizado, numa instituição chamada WIPO, World International Patent Organization, que se situa na Suíça. E eles têm um processo lá chamado PCT, Patent Cooperation Treaty, que faz com que você pode solicitar um único exame para o seu pedido de patente, que subsequentemente é mandado para os países individuais. Normalmente isso vai baratear então o seu custo. E frequentemente quando as pessoas falam que tem uma patente internacional não existe. Todas as patentes são nacionais. Patentes são dados exclusivamente pelos escritórios em cada um dos países, ou excepcionalmente, por exemplo, no caso da Europa, por um conjunto de países que agem em conjunto. Mas uma patente, se alguém fala que tem uma patente internacional, está mentindo. Isso não existe. O que existe é um mecanismo internacional de exame de patentes que passa por esse processo PCT, que é centralizado na Suíça, mas que não dá patentes, certo?
ele meramente faz um único exame que é depois mandado para os países individuais. Os países individuais podem acatar aquela decisão ou não, podem fazer um novo exame, se quiser. Frequentemente, quando vai para os Estados Unidos, eles fazem tudo de novo. E podem até discordar com o examinador na Suíça. Mas geralmente isso é um processo que barateia os custos quando você quer fazer um depósito em muitos lugares diferentes, porque muitos países simplesmente aceitam a decisão do PCT. Então isso simplifica a vida se você pretende ter uma patente muito abrangente pelo mundo todo. Ok? Ok. Então, basicamente o processo é isso. Quanto tempo dura uma patente? Existem vários tipos de patente, mas na maioria dos países, a maioria das patentes duram 20 anos. E esses 20 anos é a partir de quando? É a partir da data do depósito original. Então, se você depositou o primeiro depósito no dia 1º de janeiro de 2000, é a partir daquela data que o relógio começa a contar. Então, você tem 20 anos de exclusividades a partir daquela data. Mas você me fala, puxa, mas eu não sei se eu tenho uma patente. O examinador no INPI vai levar 8 anos para abrir o meu arquivo e dar uma olhada. De fato, isso é o caso. Mesmo assim, o relógio começa a contar a partir da data do depósito. Então, o que você vai fazer? Afinal das contas, você fez um depósito, você gastou dinheiro, porque você acha que isso vai ser um mecanismo que vai permitir você recuperar esse investimento futuramente. Então, você não vai ficar sentado fazendo nada durante 8 anos esperando o cara do INPI dizer sim ou não. Você vai ter que agir, ou pelo menos você vai ter que pensar se você vai agir ou não durante esse período. Então, você tem basicamente duas opções. Se você pretende manufaturar e comercializar o produto sozinho, então a sua empresa faz isso. E você mesmo começa a se beneficiar da venda do seu produto. Se, por outro lado, uma coisa que você não tem condições, ou você não pode por alguma razão, você não tem os recursos para faturar, você pode tentar licenciar a sua patente. Então, você vai lá, bate na porta da Pfizer, ou quem for, e fala, Pfizer, eu inventei isso daí, não interessa para vocês licenciarem isso de mim, você me paga um X, eu te dou os direitos, então, de explorar a minha patente. Aí eles vão te pagar um certo X, um certo royalty em cima da venda daquilo no futuro, e assim você recupera, então, o seu investimento. Então, você tem basicamente duas possibilidades. Ou você explora comercialmente você mesmo, ou você tem que licenciar isso. E provavelmente você não vai querer ficar sentado 8 anos esperando uma resposta do INPI. Se você tem mandado isso para frente, para fora do país, provavelmente você vai ter uma resposta dos examinadores no PCT, onde for, muito mais rápido. Você vai ter uma ideia melhor se você de fato vai ter ou não uma patente na mão. Mas normalmente você tem que começar a negociar isso mesmo sem ter a patente na mão. E as pessoas com quem eventualmente vai querer fazer essa negociação, esse licenciamento, eles entendem isso porque eles sabem como que é o processo. É um risco que eles vão eventualmente aceitar em licenciar uma coisa que ainda não foi concedido com uma patente definitiva. Mas eles têm um mecanismo todo para avaliar se provavelmente ou não aquilo lá vai sair ou não. Então, você parte então para a parte de licenciamento que leva você eventualmente a recuperar o investimento que foi feito. Então, em suma, né? O processo de patenteamento não é assim tão complicado assim. O documento em si é um documento relativamente simples que descreve o que se chama o estado da técnica, o estado da arte, ou seja, descreve o que nós chamamos a respeito da área onde se encaixa o nosso invento, descreve o que é exatamente, descreve os exemplos, onde você descreve os experimentos já feitos com aquilo lá, os desenhos técnicos do que é, os testes que você fez a respeito, e tem a parte mais importante, que são as reivindicações, onde você
descreve exatamente aquilo que você está protegendo com o seu documento de patente. Até chegar nas reivindicações, é um documento fácil que qualquer um de nós consegue ler e entender. Costuma ser uma coisa meio grossa, mas é fácil de entender. Quando chega nas reivindicações, nem sempre é tão compreensível, e às vezes o próprio inventor não entende exatamente o que é que o advogado está colocando ali no advogadez dele, mas que é feito justamente para tentar proteger o máximo possível. Quando você escreve, então, as reivindicações, você tenta reivindicar mais do que você realmente tem na mão. Então, a estratégia, geralmente, é você tentar pegar aquilo que você inventou e imaginar pequenas variações em cima daquilo e tentar proteger tudo aquilo. Porque, senão, se você é muito específico nas reivindicações, uma outra pessoa pode chegar lá, fazer uma pequena modificaçãozinha, e já que você não contemplou aquilo nas reivindicações, não está protegido e você não tem como achar ruim o fato que o outro vai fabricar uma coisa muito parecida com a sua, só que com uma pequena variação. Então, quando você escreve, junto com o seu advogado, as reivindicações, você tem que tentar imaginar variações pequenas em cima que você inventou, de tal forma que sua patente não seja furada com facilidade. Então, essa questão de escrever as reivindicações é uma coisa que realmente precisa de alguém do ramo que é profissional na área. Eu ia fazer uma pergunta. Sim. Você diz agora que você tem que tomar um cuidado para tentar já prever na sua patente pequenas modificações aqui e acolá para evitar que alguém depois faça. Mas você sempre pode depois tentar defender, ainda que não tenha sido escrito no seu documento patente, pelo tal da obviedade. Quer dizer, sim, o juiz de patente pode achar que você escreveu na sua patente de fazer camisas e o camarada fala assim, bom, agora a camisa que foi descrita na patente era branca e eu vou fazer uma vermelha. E você não escreveu lá que camisa vermelha servia também para vestuário, mas o juiz pode achar que isso é óbvio e que não precisava ter sido dito. Tá certo. Isso é verdade o que ele fala, claro. Mas tem uma diferença importante, que é o seguinte. Se eu coloco na minha patente que serve só para fazer camisa branca e não camisa vermelha, e vem um outro e fabrica camisa vermelha, eu acho ruim se de fato eu não contemplei essa pequena variação nas minhas reivindicações. Eu não posso proibir o outro a fabricar e vender camisas vermelhas, que é um desenvolvimento óbvio daquilo que eu tinha feito. Agora, o outro, se eu não protegi exatamente aquilo, mesmo sendo um desenvolvimento óbvio daquilo que eu estou protegendo, não está protegido na minha patente, certo? Ou se eu pedir uma segunda patente, ou se o outro pedir uma segunda patente, dizendo que ele quer proteger agora a camisa vermelha, ele não vai conseguir. Ou seja, ele não consegue exclusividade para vender a patente vermelha, porque é um desenvolvimento óbvio da minha camisa branca. Tá certo? Então, ele não consegue exclusividade para fazer aquilo. Mas se eu não contemplei a camisa vermelha, mesmo sendo um desenvolvimento óbvio daquilo que eu contemplei, eu não consigo proibir ele a comercializar aquela camisa vermelha. Tá certo? Então, é uma diferença sutil. Eu não posso proibir ele, mas ele não pode pedir uma patente. Ou seja, eu também posso vender camisas vermelhas, mas sem exclusividade. Eu só vou conseguir vender as camisas brancas com exclusividade. Na área de camisas vermelhas, eu vou ter que concorrer como o outro. Mas ninguém pode ter uma patente para camisa vermelha, porque o juiz decidiu
que é um desenvolvimento óbvio daquilo que já foi patenteado. Então, ninguém tem exclusividade na camisa vermelha. Eu só tenho para a camisa branca. Ok? Então, deixa eu ler, por exemplo, para você uma reivindicação. Esta aqui é a primeira reivindicação de uma patente que é de uns modelinhos que eu inventei. Então, ele vem assim, só para vocês terem uma ideia de como a coisa é chata. Ok, reivindicação 1. Modelo topológico tridimensional conceitual para representação de estrutura ou parte de estrutura proteica caracterizado por compreender um ou mais dos seguintes componentes. 1. Componentes para representação das regiões das proteínas que não formam elementos de estrutura secundária e que são usados para unir os componentes. 2. Componentes para representar de alimentação de elementos de estrutura secundária, incluindo opcionalmente pelo menos um dos seguintes componentes. 3. Componente para a representação esquemática dos pontos de hidrogênio. 4. Componentes de reforço para a estabilização mecânica do modelo, em que os componentes 1 e 2 são conectados por uma junção que permite que um seja movido, rodado em relação ao outro, sem nenhum ângulo de torção específica, de forma que a estrutura desejada possa ser obtido e seja suficientemente ajustada para os componentes a fim de manter sua posição relativa após rotação. Bom, eu inventei o negócio, mas eu não tenho a menor ideia do que está falando aqui. É um pouco de exagero, porque eu tive que pensar muito a respeito do que isso quer dizer, mas vocês têm uma noção de como que a forma de redigir a coisa é uma forma que foge do nosso cotidiano. Então, realmente, um especialista é necessário para fazer aquilo, mas é escrito dessa forma justamente para ser o mais abrangente possível. E, normalmente, a estrutura das reivindicações vem na forma de uma árvore, onde a primeira reivindicação é o pai de todos, e as reivindicações subsequentes são cada vez mais específicas. Então, esse primeiro é muito abrangente, pode ser qualquer espécie de conexão entre um pedaço e outro, etc. O segundo vem assim: modelo topológico tridimensional conceitual, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender um ou mais dos seguintes componentes. Aí vem de uma forma mais específica, onde esses componentes são escritos, então, de uma forma mais específica. E o terceiro é uma subdivisão de 2, e o 4 de 3 e assim por diante, ficando cada vez mais específica. A razão de fazer isso é porque o juiz, o examinador, ele não é obrigado a aceitar todas as suas reivindicações ou nenhuma reivindicação. Não é uma coisa tudo ou nada. Ele pode aceitar, e esse pedido de patente tem 40 e poucas reivindicações, que não é nada, 40 e pouco é. Na área de biotecnologia, tipicamente uma patente vai ter 100 reivindicações, alguma coisa assim. Aqui tem 44 reivindicações. Ele pode aceitar alguns e não outros. Então, a estratégia de fazer na forma de uma árvore, onde o primeiro é o mais abrangente, depois vai ficando cada vez mais específico, é o seguinte: bom, vamos ver até onde a gente consegue convencer ele. Se ele me dá o primeiro, eu fico feliz, fico com tudo. Mas se ele não aceita o primeiro, porque é muito vago, eu não tenho como justificar tudo aquilo, pode ser que ele me dá o segundo, que é mais abrangente do que o terceiro, e assim por diante. O objetivo é de você conseguir, de preferência, a parte mais fundamental da árvore, a raiz da árvore, que abrange a árvore inteira. Mas se ele te dá só uns galinhos na ponta, é melhor do que nada. Então, estrategicamente, patentes são redigidos desta forma, certo? Então, isso é particularmente importante na indústria farmacêutica. Você desenvolveu um novo fármaco, mas você não vai querer proteger normalmente somente aquela molécula. Porque geralmente fármacos que têm uma certa atividade farmacológica, uma molécula que é uma pequena modificação daquela vai apresentar frequentemente uma atividade farmacológica parecida. Então, se a Pfizer fosse proteger apenas uma única molécula que acabou de desenvolver, que custou $1 bilhão, e só tivesse proteção em cima daquilo, explicitamente aquela molécula só, aí vem o Merck e bota um metil em qualquer lugar ali, e a atividade continua
sendo interessante farmacologicamente, pode então comercializar lá numa boa. Não precisa do $1 bilhão de investimento, porque, como eu disse, uma vez que você entra com pedido de patente, isso vira, depois do período de sigilo, um documento de domínio público. Então, todas as outras indústrias farmacêuticas sabem quais são os seus pedidos de patente que você tem. Então, eles podem olhar para aquilo lá e fazer pequenas modificações em cima daquilo, se você não tivesse feito uma proteção suficientemente abrangente para proteger não somente aquela molécula, mas moléculas parecidas com ela. Então, envolve não somente a questão científica de inventar e descrever adequadamente aquilo que você fez, mas tem várias questões estratégicas envolvidas que normalmente precisam de outros profissionais para te auxiliar, para você conseguir uma patente forte e robusta. Da mesma forma que tanto o Fusca quanto o Ferrari, os dois são carros, certo? Dá para você andar de A para B, tanto de Fusca quanto de Ferrari. Mas em outros aspectos, Fusca e Ferrari são exatamente a mesma coisa. Em alguns sentidos, certamente todos concordam que Ferrari é melhor do que Fusca. E então, é a mesma coisa com patentes. Você tem patentes que são fortes, tem patentes que são fracos. Ambos são patentes. Mas para você ter uma patente forte, ou seja, uma que você consegue defender, normalmente você precisa de ajuda de outros profissionais, particularmente da área de advogados, né? Da área legal. Ok. Talvez eu dou uma paradinha aqui. Alguém tem uma pergunta? Richard, como é que eu faço para saber se o produto que eu estou inventando já é patenteado ou não? Ok. Existem bancos de dados de patentes. Todas as instituições nacionais mantêm bancos de dados de patentes. Existem ferramentas de busca computacionais, evidentemente, que permite hoje em dia você fazer uma busca com uma certa facilidade. Alguns desses bancos de dados são gratuitos, outros você precisa pagar para poder utilizar. Isto é o jeito formal de você descobrir se existe ou não alguma coisa patenteada parecida com aquilo que você inventou. Uma vez que você está dentro de um certo ramo, você está trabalhando um certo tempo naquele ramo, normalmente você acaba sabendo mais ou menos o que existe ou o que não existe. Então, a própria palavra do especialista na área tem um certo peso. E normalmente quando você vai lá para sua firma de advogados e pede para ele te ajudar a redigir uma patente, ele não vai perder o tempo dele fazendo uma busca muito exaustiva do que já existe. Ele geralmente vai acreditar em você como inventor, porque ele sabe que o especialista dentro da área dele geralmente sabe muito bem o que existe e o que não existe. Agora, em algumas áreas, e particularmente na área farmacêutica ou indústria farmacêutica, isso é extremamente complicado. Ele necessita, de fato, de fazer uma busca o mais exaustiva possível para ver o que existe. Mas nem sempre resolve seu problema. Se você fizer uma busca, por exemplo, em bancos de patentes, usando a palavra-chave receptor nuclear. Receptores nucleares são alvos terapêuticos extremamente comuns. Muitos das fármacas que você encontra na farmácia atuam através de interações específicas com uma família de proteínas chamada receptores nucleares. Você entra lá no USP, que é o ENPA dos Estados Unidos. Entra lá com a palavra-chave receptor nuclear, você vai achar literalmente milhares de patentes a respeito. Para você filtrar isso tudo, ler todas as reivindicações de todas essas patentes, é um processo extremamente complicado. Inclusive, eu lhe garanto já que o próprio processo de julgamento de patentes está cheio de falhas. Só porque o examinador
cedeu a sua patente, te deu o certificado com carimbo, você pendurou na parede, não significa que um outro não acha que ele já tem uma patente anterior à sua que protege aquilo lá que você acha que você é o dono, certo? Então, você certamente tem reivindicações conflitantes entre todos esses milhares de patentes que existem na área de receptores nucleares. Em que momento isso se resolve, então? Essas questões, afinal, só são resolvidas quando alguém toma uma ação judicial. Alguém resolve processar alguém. Aí vira uma briga na justiça e nesse momento que realmente você descobre o que é que você tem na sua mão. Isso é um momento decisório de fato. Agora, tem muita blefe envolvido nessa história, né? Você pode mostrar para todo mundo todas as patentes que você tem. Olha, não mexe comigo porque eu sou dono disso daí, etc. e tal. Se você é Pfizer, você faz isso com uma certa facilidade, porque ninguém quer enfrentar a Pfizer. Agora, se você é Zé Ninguém e você acha que você tem um conjunto de moléculas, vamos supor, protegido por patente, com uma certa atividade farmacológica, você pode ir lá bater na porta da Pfizer. Eu, Zé Ninguém. Olha, senhor Pfizer, eu sou dono dessas moléculas aqui. Eu fiquei sabendo que você está trabalhando nessa área e você não pode, viu? Porque eu sou o dono disso aí. Eu posso processar vocês, certo? E senhor Pfizer pode tremer na base e falar: Zé Ninguém, eu não sabia, eu vou parar imediatamente. Ou ele pode dizer: muito bem, você vai me processar então, eu sou Pfizer, vamos ver quem ganha. Aí você, Zé Ninguém, pode até ter toda a razão, mas você tem que decidir que você vai processar a Pfizer, certo? Você tem que ter peito para fazer isso. As coisas são decididas assim, por isso eu digo que o mundo nessa área não é tão limpo assim. Depende muito da força que você tem por trás, porque você tem que ser capaz não apenas de fazer a patente, mas defender essa patente. Isso é uma questão extremamente importante, na minha opinião, no contexto do país, onde as universidades estão começando a se interessar pela possibilidade de patentear aquilo que é feito aqui dentro. Eu acho que tem que se começar a interessar por isso, de fato. Mas não basta você investir um pouquinho de dinheiro patenteando coisas. Primeiro, não é patentear que traz recursos para dentro da universidade. Isso gasta dinheiro. O que traz é licenciamento e comercialização. Então, nós temos que ser muito mais agressivos, se nós vamos agir de fato nessa área, muito mais agressivo, não no patenteamento, mas na comercialização, o licenciamento para comercialização. E só vale a pena fazer isso se nós temos a coragem de defender aquilo que nós estamos patenteando, certo? Então, nós temos que aceitar que, eventualmente, vamos ter que brigar para defender aquilo que é nosso. Porque no frigir dos ovos é no tribunal que essas coisas são decididas. É óbvio que em muitos casos não chegam a esse ponto, certo? Você tem a sua patente, todo mundo sabe que tem, todo mundo respeita, você tem a sua exclusividade e não vira bagunça. Mas às vezes vira e você tem que estar preparado para defender aquilo que é seu. Senão, o outro vai pisar em cima de você. O processo aqui no Brasil é muito lento, demora 7, 8 anos. Nesse meio tempo, não pode acontecer de vazar informação, outra pessoa precisa aproveitar disso, ir para os Estados Unidos, patentear lá, que é muito mais rápido, e acredito que a patente valendo nos Estados Unidos seja uma coisa bem mais forte. Tem algum mecanismo de proteção enquanto esse julgamento, né, não termina aqui no Brasil? Bom, tem que saber... patente nos Estados Unidos sendo muito mais forte, só para esclarecer, patente nos Estados Unidos vale nos Estados Unidos, só, certo? Então, pode ser forte nos Estados Unidos, existe só nos Estados Unidos. Só porque o cara patenteou nos Estados Unidos, significa que ele tem patente, eventualmente, nos Estados Unidos só, mas não em outro lugar. Então, não dá para você comparar uma patente nos Estados Unidos com uma patente no Brasil. São coisas, um protege no Brasil e outro protege nos Estados Unidos. Aqui essas coisas são retroativas. No seguinte, você depositou o seu pedido no Brasil no 1º de janeiro, ano 2000.
Muito bem. Não apenas essa informação pode vazar, mas eu já falei que depois de 18 meses, obrigatoriamente, isso se torna domínio público. É publicado pelo INPI. Ou seja, ninguém esconde mais aquilo lá. Por que não esconde mais? Porque você tem proteção a partir da data do depósito, a partir do dia de 1º do ano 2000. Como você falou, mas isso vai levar 8 anos para ser julgado. Eu só vou saber em 2008 se eu tenho ou não uma patente. O que acontece nesse meio termo? Então, o cara lá nos Estados Unidos descobriu. E ele foi lá nos Estados Unidos e fez um depósito de patente nos Estados Unidos. Certo? Bom, em princípio, esse depósito que ele faz nos Estados Unidos fatalmente não vai ser aceito. Não vai ser aceito por quê? Porque não vai passar pelo critério de ser inédito. Por que não é inédito? Porque você já revelou isso e já tem isso protegido no Brasil a partir do 1º de janeiro do ano 2000. Informação na questão de patenteamento é global, é globalizado. Ou seja, se você fala alguma coisa na China, isso é uma revelação pública daquela informação que vale pelo mundo inteiro. Então, a partir do momento em que isso se torna domínio público na China, isso vale para o mundo todo e ninguém pode pedir uma patente em lugar nenhum do mundo, porque não é mais inédito. Tirando a questão daquele ano de período de graça, por exemplo, se for feito depois de 1 ano ou qualquer coisa assim. Ou seja, você fez o seu depósito no Brasil, o cara não pode, ele pode pegar aquilo lá e pedir uma patente em qualquer lugar do mundo. Mas, em princípio, essa patente não vai ser cedida, porque a busca do examinador, lá na China ou nos Estados Unidos, onde for, deveria revelar o seu depósito no Brasil anterior a dele. Se não revelar, também não importa. Se você quiser processar ele, se ele está comercializando a sua invenção, você tem como comprovar que você depositou aqui no Brasil anterior ao depósito dele. Então, tem mecanismos que protegem contra esse tipo de coisa. Ok. Eu vou puxar um outro tema, que é o seguinte. É tão importante, então, assim, você fazer uma patente? Se você está trabalhando em desenvolvimento tecnológico, vale a pena? Por que eu devo fazer? Uma ideia que eu tenha vai ser melhor ou pior aproveitada se eu faço a patente ou não? Gostaria que você comentasse algo sobre isso. Eu acho que depende do invento, certo? Depende de várias questões. Depende da sua análise econômica, né, do seu mercado, de quanto que você espera recuperar com a comercialização comparado com aquilo que você vai ter que investir para fazer o próprio patenteamento e comparado com aquilo que você já investiu no próprio desenvolvimento. Você vai fazer uma análise da eventual possibilidade de um concorrente querer entrar naquele mercado. Você pode eventualmente chegar à conclusão que você é o único fabricante, efetivamente, daquele tipo de material. Não existe mais ninguém. E você acha que vai ser extremamente custoso uma outra pessoa querer entrar naquele mercado. Então, a chance de alguém realmente querer montar, eventualmente, uma fábrica para produzir uma coisa parecida com a sua, ou igual à sua, e entrar na concorrência é muito baixa. Eu acho que talvez, eventualmente, não vale a pena nesse caso. Então, são várias questões envolvidas. A questão do investimento já feito, a perspectiva de recuperar esse investimento, o custo do próprio patenteamento, o tamanho do mercado, onde está esse mercado. Então, eu acho que em algumas áreas está claro que é necessário patenteamento para você garantir uma perspectiva de recuperar um investimento. E talvez o exemplo clássico seria a indústria farmacêutica, onde os investimentos são de grande valor. Em outros casos, eventualmente, você acha que não.
você acha que você não tem necessidade disso, você não tem os recursos financeiros para fazer isso, você vai competir livremente então no mercado, você acha que a chance de alguém querer competir comigo para produzir isso daí não é tão grande. Então acho que envolve uma avaliação mercadológica que alguém de vocês, por exemplo, se tiver um dia uma microempresa ou qualquer coisa do gênero e inventa alguma coisa, você vai ter que ter como avaliar isso. Tem profissionais que vão te ajudar a fazer esse tipo de avaliação para você decidir se no seu caso específico é necessário ou não uma patente. É perfeitamente possível ficar rico sem ter patente de nada. Então, não em todos os casos, necessariamente, uma patente é necessária. Mas, normalmente, as patentes se concentram em áreas de alta tecnologia, onde o investimento no desenvolvimento daquilo é elevado, de uma forma geral. Eu acho que eu queria insistir nessa pergunta pelo seguinte: na nossa área aqui específica, que é farmacêutica e biotecnológica, em que nós aqui podemos estar envolvidos, suponha que eu descubra no meu laboratório aqui, a gente tem uma molécula nova que nós bolamos no computador e dentro do que a gente pode testar, ela é fantástica. Mata as células tumorais que nós temos em linhagem no laboratório. Eu pego um ratinho que tem um tumor implantado e ele cura com aquela molécula. E eu, como sou uma pessoa absolutamente globalizada e acho que eu tenho que defender o direito das pessoas, eu vou rapidamente para o primeiro congresso e divulgo que eu tenho essa molécula, olha que fantástico, ela mata todas as células em cultura, ela mata o tumor, limpa o ratinho inteiro e que isso possivelmente vai ser a cura para todos os cânceres do mundo, e pode ser que ela seja mesmo, essa molécula. Ao ter feito isso, eu vou poder ter simplesmente abolido todas as chances de que essa molécula um dia venha a ser um fármaco para o tratamento de câncer, é verdade? Em princípio, sim. Porque essa ideia ótima, para se transformar num fármaco para poder tratar o câncer, vai ter que passar por 8 anos ou 10 anos Exato. de ensaios clínicos Exato. que provem, sem nenhuma dúvida, que ela não tem um certo efeito colateral sobre um sopro cardíaco de um subconjunto de pacientes. Exato. Isso vai implicar gastar 600, 800 milhões de dólares antes que essa minha grande ideia de uma molécula que cure todos os cânceres possa ser de fato utilizada para curar câncer em gente. E será que eu vou achar algum industrial ou alguma empresa farmacêutica interessada em gastar os 600 ou 800 milhões para provar que de fato essa molécula não vai fazer mal para ninguém e com isso vendê-la, se eu não tenho a patente? Eu acho que você respondeu a sua própria pergunta. Ele levanta um ponto extremamente importante, que às vezes eu acho que as pessoas não pensam dessa forma. Particularmente na academia, né, aqui nas universidades. A gente gosta de fazer pesquisa e, culturalmente, o cientista ele gosta de falar. Ele não gosta apenas de descobrir, mas ele gosta de falar para os outros o que ele descobriu. Ele gosta de ficar famoso, ele gosta de ser elogiado, enfim. Então, normalmente, o que você faz, uma vez que você fez a descoberta que o Glaucio descreve de uma molécula maravilhosa que cura tudo, você vai lá e fala para todo mundo, olha como que sou esperto. Todo mundo bate palmas, ele é esperto mesmo, você se sente bem, etc. Mas em fazer isso, eventualmente você acabou de condenar milhões de pessoas a morrer das doenças que você poderia ter curado, porque você abriu a boca. Porque aquilo que o Glaucio fala é verdade. Para você usar isso em gente, e de fato, talvez esse composto cura de fato. Vamos supor que cure. Então você está com um milagre na mão. Mas para você poder produzir aquilo lá e dar para a gente, você vai ter que passar por todos esses fases pré-clínicos, clínicos, de ensaios exigidos pelas agências
tipo Anvisa no Brasil, FDA nos Estados Unidos, etc. Vai ter que fazer isso, senão você nunca vai ser autorizado para dar isso para ninguém. Você tem que comprovar que é seguro, eficaz, etc, etc. Tem que comprovar. E isso custa os 800 milhões de dólares. Então, aí você tem esse composto milagroso na mão. Cura de fato. Mas para você poder dar isso para a gente, alguém vai ter que investir 800 milhões de dólares. Que é o custo de fazer todos os ensaios necessários para ter aprovação para dar isso para a gente. Então, se você tiver uma patente na mão que segura os direitos de utilização desse composto, você pode, então, convencer uma indústria farmacêutica que tem os recursos necessários de investir isso, porque eles vão ter a perspectiva de recuperar esse dinheiro. Se você não tiver isso, você pode ter a molécula mais milagrosa no mundo, na sua mão. Você bate na porta da Pfizer, eles falam, você tem patente? Não. Então, tchau. Você bate na porta da Merck, eles falam, tem a patente? Não. Então, não me interessa. Você vai lá para a Glaxo, não sei quem, ninguém vai querer o seu composto, porque eles vão ter que investir 800 milhões de dólares e não vão ter um mecanismo para recuperar aquilo. Então, eles não vão querer. Você continua com a molécula mais poderosa no mundo na sua mão e nunca vai conseguir dar para ninguém. Ou seja, isso traz uma certa responsabilidade para nós, como pesquisadores, a pensar a respeito da patenteabilidade daquilo que nós estamos desenvolvendo antes de sair por aí falando para todo mundo. Então, acho que era isso que você queria que eu falasse. Era, exatamente, Richard. Porque o camarada, mesmo que depois que gastou os 800 milhões e provou que a molécula é fantástica, e começa a vender no dia seguinte que ele obtém a aprovação da Anvisa. No dia depois do dia seguinte, a Merck vai poder lançar um medicamento idêntico, mesma cópia, sem ter gastado os 800 milhões, e vai vender um genérico daquele medicamento porque ele não está protegido por patente. Então, qualquer pessoa poderá, e portanto ninguém vai se dispor a gastar os 800 milhões, porque o vizinho, sem gastar nada, vai vender exatamente o mesmo produto. Né? Eu não garanto que eu vou entender. Si esa molécula es artificial, es claro de que la molécula de Glaucio es artificial, es claro que es una cosa inventada. Pero si esa molécula es algo, una proteína, un péptido, ¿se puede patentar? Isso varia um pouquinho de país para país. A legislação brasileira não permite você patentear algo que é meramente um produto natural, algo extraído da natureza. Então, você tem que imaginar maneiras de driblar isso de alguma forma, de contornar isso de alguma forma. Então, você pode patentear não a molécula você que inventou. A molécula já existia, é da natureza. Mas você pode patentear o processo pelo qual você purifica, você estabiliza, você formuliza aquilo tudo na forma de um medicamento. Então, a molécula em si não, mas esse tipo de processo, formulação, etc., etc., isso é patenteável. Sim. E é uma coisa que varia de país para país. Professor, as instituições públicas, as faculdades, quando elas fazem essas pesquisas em desenvolvimento de fármacos ou de novas tecnologias e biotecnologias, como funciona a patente para essas instituições ou no Brasil, como está se iniciando isso? É a mesma coisa para o setor privado, para quem? Uma patente normal? Tem uns detalhes que são particulares em relação a instituições públicas, particularmente no que diz respeito à licitação. Quer dizer, isso é uma patente desenvolvida por um pesquisador dentro de uma instituição pública. Bom, em primeiro lugar, eu deveria definir dois termos. Você tem o detentor da patente e você tem os inventores da patente. Então, deixa eu explicar a diferença entre quem é o detentor e quem é o inventor. Inventores, na concepção nossa do que é uma patente, inventor tem que ser um ser humano. A única coisa que inventa
é um ser humano, um cérebro humano, certo? Então, inventor tem que ser uma pessoa. Alguém inventou. Quer dizer, a USP, pessoa jurídica, não inventa nada, certo? Então, tem que ter nomes de pessoas como inventores na patente. Toda patente tem nomes de inventores. Mas, além dos inventores, você tem o detentor. Ele é o dono daquela invenção. E para um funcionário público, como eu, docente da Universidade de São Paulo, a lei brasileira estabelece que o detentor, o dono daquela invenção, é a Universidade de São Paulo. Então, é a Universidade de São Paulo que tem todos os direitos de negociar aquilo lá, de licenciar, de vender, de deixar de pagar, enfim. A Universidade de São Paulo tem todos esses direitos. O inventor, você, nós não temos formalmente esses direitos. Nós constamos na patente como inventores. Depois, os direitos do detentor, inventor, são geralmente definidos em cada instituição, conforme uma pizza padrão ou qualquer coisa assim. Mas quem detém o direito de negociação é a Universidade de São Paulo, no nosso caso. E, sendo assim, é um bem público, porque a Universidade de São Paulo é uma universidade pública. Então, em princípio, no momento em que a universidade quer licenciar esse invento, ou vender para alguém, tem que ser feito através de um processo licitatório, onde todo mundo tem direito a oferecer um tanto. Isso está mudando um pouquinho em função da lei de inovação tecnológica. E nos próximos anos a gente vai ver várias mudanças em como que isso se é operacionalizado aqui no Brasil. E os Estados Unidos passou por isso na década de 80. Certo? Eles tiveram o mesmo problema, superaram isso de tal forma que hoje em dia isso é um processo absolutamente normal nos Estados Unidos. Toda universidade tem seu escritório de transferência de tecnologia que lidar com todas essas questões. Mas no Brasil ainda estamos 20 anos atrasados, estamos começando a lidar com essas questões, mas não é exatamente igual a uma empresa privada, por exemplo, desenvolver uma coisa onde ele faz o que ele bem entende com aquilo lá. Então, eu posso inventar alguma coisa dentro da Universidade de São Paulo e acho que a melhor empresa para comercializar isso é a empresa X. Mas, formalmente, eu não posso simplesmente entrar num acordo com a empresa X que ele vai comercializar. Em ser um bem público, isso tem que passar por um processo de licitação onde todos os interessados, inclusive, podem se manifestar e podem oferecer preços para o direito a licenciar aquela tecnologia. Em princípio, a universidade é obrigada a pegar quem oferece mais. Mas isso está em fase de transição em função da nova lei de inovação tecnológica. Mas não é exatamente igual a uma instituição privada. Inclusive, as universidades privadas têm uma certa vantagem comparado com a universidade pública nesse sentido, porque esse processo é muito mais ágil em função da falta dessa necessidade de licitação ou processo análogo à licitação que é exigido para uma universidade pública, uma vez que está lidando com um bem público, porque o dono é a Universidade de São Paulo. Vou fazer mais uma pergunta, então. Eu posso descobrir um gene estudando um certo tipo de tumor, fazendo lá as minhas coisas, descobrir um gene cuja mutação causa um câncer. E moléculas que interfiram com essa proteína, que é o produto daquele gene, podem ser, então, bons fármacos para um determinado tipo de câncer. E então a pergunta é, eu posso patentear essa minha descoberta do gene mutante? Aquela mutação que... Então eu posso patentear um gene, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, eu posso patentear um organismo vivo, por exemplo? Eu posso fazer um ratinho nocaute e que eu peça proteção patentária para aquele organismo inteiro, dizendo assim, esse ratinho que tem um gene deficiente é um modelo bom para a doença de Alzheimer. Então, qualquer pessoa que quiser estudar a doença de Alzheimer e vai querer usar esse meu ratinho transgênico, ele vai ter que pagar royalties para mim ou coisas assim?
Bom, coisas vivas que são meramente extraídas da natureza, não. A sua proteína mutante que você descobriu que está associado com uma determinada doença, se aquela mutante é natural, você meramente descobriu e não inventou em um paciente qualquer, eu acredito que também não. Agora, nada impede você de patentear o uso daquela diferença para o desenvolvimento de moléculas que vão afetar especificamente tal célula que carrega o mutante, não a célula, por exemplo, que tem a proteína ou gene não mutado. Eu entendo que você pode, nunca tratei de um caso assim, mas eu entendo que você pode abordar esse tipo de problema desta forma. Você utiliza essa diferença como mecanismo de tratamento e, portanto, tal tipo de molécula pode ser usada para tal finalidade. Eu entendo assim. Um animal transgênico, um animal onde você realmente interferiu com a matéria genética do animal, é uma boa pergunta. Eu não tenho certeza sobre a resposta dessa pergunta, mas eu imagino que são patenteáveis, uma vez que envolveu uma intervenção que pode ser considerado uma invenção e não meramente uma extração da natureza que já existia. Mas eu confesso que essa área toda, em função de diferenças de um país para outra, em função do fato que várias patentes foram concedidas nos Estados Unidos numa certa época e depois o raciocínio mudou e pedidos parecidos com os anteriores que tinham sido concedidos começaram a ser recusados. Essa área é ainda um pouquinho nebulosa. Eu não tenho todas as respostas. Mas, de qualquer forma, isso já deve ser antigo. Você pode, por exemplo, patentear um cultivar. Certo. Né? Ou seja, bom, se eu sou um melhorista clássico e misturo um milho selvagem com um milho tal e consigo um certo híbrido, eu posso patentear esse cultivar e proteger essa descoberta ou essa invenção por 20 anos. Isso é exatamente o tipo de patente que se refere a cultivares, é tratado especificamente na lei brasileira de patentes. Então, isso é contemplado. Sim. O fundamental é que você tem que ter um ato inventivo, você tem que inventar alguma coisa, você não pode meramente descobrir alguma coisa que já existia na natureza. Então, a interpretação da lei é essa. Envolve um ato inventivo e não meramente uma descrição, uma descoberta e descrição de algo que já existia. Senão, não é, em princípio, patenteável. Só na questão de quebra de patentes, como é que ocorreu no caso dos medicamentos da AIDS, quando que uma patente pode ser quebrada? Bom, em princípio não pode, a menos que o dono da patente concorda que ele abre mão do direito dele. Então, em princípio, o dono da patente detém aquele direito durante a vigência da patente, durante tantos anos, nos países onde está valendo a patente. Então, quebra pode ser feito de uma forma ilegal, quer dizer, simplesmente um país toma uma decisão de que não vai respeitar aquela patente naquele país. Isso é uma decisão a nível do país. Então, em princípio, tem pouco que o dono da patente pode fazer a respeito, porque o caso vai ser julgado dentro do próprio país que tomou a decisão estratégica de não respeitar a patente. As consequências disso podem ser várias. Quer dizer, o dono da patente pode, no futuro, tratar negócios com aquele país da forma que ele quiser. Então, é extremamente delicado você saber se é interessante ou você não quebrar uma patente, que é, de fato, em princípio, um ato ilegal. Quer dizer, se um país deu uma patente de exclusividade para aquela invenção para um determinado dono, detentor da patente, e depois aquele mesmo país
propositalmente tomar a decisão, então, de liberar isso, em princípio, ele está infringindo a sua própria lei. Então, desse tipo de coisa costuma acontecer meramente em casos extremamente graves, extremos, por exemplo, nos países da África, ou em relação à produção de medicamentos contra a AIDS, onde a decisão foi tomada de que tinha uma obrigação maior de proteger o povo do país do que de respeitar a própria patente concedida pelo país. Então, esses são extremamente raros, mas de vez em quando acaba acontecendo. Mas, em princípio, quebra de patente é um ato ilegal. Esses acordos do Acordo Internacional de Patentes, do Escritório da Suíça, os países não são obrigados a seguir a determinação do Escritório da Suíça. Não, na verdade, eu não sei se eu fui muito claro sobre isso, mas o WIPO, que fica na Suíça, que faz esse exame PCT, Patent Cooperation Treaty, não emite patentes, eles não dão patente. Ele meramente faz um exame e emite um relatório. E esse relatório é subsequentemente mandado para os países, numa fase subsequente, chamada fases nacionais, os países onde o solicitante pede para ser encaminhado. Mas não dá patente. Quem dá patente são esses países que vão revalidar a decisão PCT ou não. Se eles quiserem, eles podem fazer uma nova avaliação do pedido. Isso é comum nos Estados Unidos. Chega lá o PCT favorável, mas o examinador não. Eu não vou aceitar simplesmente assim, tão fácil. Eu vou reexaminar isso para ver se de fato eu vou dar ou não uma patente americana. Então, não existe essa figura de patente internacional. O que existe é um relatório PCT que é encaminhado para os países individuais e eles que vão dar, então, as patentes, ou não. A maioria acaba seguindo por falta de recursos. Ou seja, por que se um cara na Suíça já olhou isso tudo, já aprovou ou negou? Por que nós, aqui no Brasil, por exemplo, com poucos funcionários, com 8 anos de atraso, por que nós vamos ficar reexaminando alguma coisa que já foi bem examinado? Então, a maioria dos países que têm poucos recursos acabam acatando simplesmente a decisão PCT. Mas outros países não. Os Estados Unidos, onde eles têm recursos para isso, para reexaminar, eles frequentemente fazem isso. Existem até países que nem fazem exame de patente. Pelo menos existiam. Eu não sei se ainda isso existe. Eles simplesmente dão todas as patentes. Você pede alguma coisa, eles dão. Qualquer coisa. Não, tá, você pediu, é isso aí. Você tem direito. A estratégia é simplesmente de que, bom, afinal das contas, tudo isso só vai ser decidido no tribunal quando um resolve brigar com o outro. Então, por que eu vou perder meu tempo examinando tudo isso se a única coisa que interessa é eles brigarem entre si no final? Então, você como inventor, você tem a responsabilidade de realmente ver se aquilo lá que você está pleiteando é inédito mesmo, se realmente encaixa naqueles 3 critérios de inédito, uso industrial e não obviedade. Então, você tem essa responsabilidade. Você só vai depositar essa patente se você acha que, não, eu fiz todos os exames, eu mesmo me convenci que é. Então, deposito. E eles vão te dar. E se o outro depositou também, e ele acha que ele tem direito, então vocês vão brigar entre si mais para frente e resolve. Um juiz vai decidir no tribunal quem é que tem razão. Mas o país não perde seu tempo e dinheiro fazendo exame de patente. Tem países que tratam a questão assim, mas a maioria não. A maioria tem uma estrutura que examina todos os pedidos. O problema é que em muitos, como o Brasil, é um processo extremamente lento e, portanto, quando chega um PCT na mão, geralmente eles vão concordar com aquilo. Concordar não significa o seguinte, por exemplo, leva 1 ano e meio lá na Suíça, volta para o Brasil. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer é um depósito no Brasil. 1 ano depois, você manda para a PCT, citando o Brasil como sendo um dos países onde você quer que o PCT encaminhe depois. Então, ele volta para o Brasil. Já com o exame, então, 2 anos e meio depois do depósito. Muito mais rápido que esperar 8 anos. Né? Então, ele volta para o Brasil depois de 2 anos
e meio. 1 ano porque você esperou para mandar para a PCT. PCT leva 1 ano e meio. Então, depois de 2 anos e meio, chega de volta ao Brasil já com parecer. Vamos supor, um parecer favorável. Mas, infelizmente, isso não significa que vai sair mais rápido dessa forma. Ele simplesmente entra na fila dos 8 anos do INPE e no dia em que chega lá na mesa do examinador INPE, ele vai abrir aquilo lá e vai avaliar o relatório PCT e, eventualmente, ele vai despachar rápido. Mas não acelera o processo aqui internamente, porque entra na fila normal, mesmo ter passado pelo PCT. Então, no Brasil não tem muito jeito. Se você quer ter uma resposta rápida ao seu pedido, tem que encaminhar para algum país mais ágil lá fora. Na relação do inventor com o detentor lá, na instituição pública e na privada, em qual que o inventor sofre mais pressão, no sentido de ter o direito dele preservado dentro da instituição pública e de uma privada, e em qual desenvolve mais é na privada mesmo? Como que fica isso? Ok. Bom, privada cada um faz do jeito que quiser. É interessante geralmente para a empresa, obviamente, manter os seus pesquisadores, os seus funcionários motivados, estimulados, criativos, se isso é o perfil da empresa de inovação. É interessante que as pessoas sejam satisfeitos e sejam adequadamente recompensados por uma contribuição significativa ao desenvolvimento da empresa. Então, certamente, o indivíduo que consta como inventor daquilo vai ser adequadamente recompensado pela empresa. Mas a empresa faz o que quiser. Se não fizer isso, ele pode ficar chateado e sai da empresa e vai trabalhar em outro lugar. Mas tem esse direito, obviamente, cada empresa de tratar o assunto da forma que se julga mais adequado. Dentro da Universidade de São Paulo, nós temos umas normas a respeito de como que acontece a divisão de bens, vamos dizer assim. Vamos supor que você, como professor da Universidade de São Paulo, inventa alguma coisa e você consta, então, como inventor da patente, mas a Universidade de São Paulo é o detentor da patente. Muito bem. Quais são os seus direitos? Bom, seus direitos financeiros são, no caso da Universidade de São Paulo, tem uma pizza padrão que descreve como que é a divisão dos bens. Você tem direito a 50% dos lucros em cima daquele invento, ok? Então, mas você também tem obrigação de pagar 50% dos gastos, em princípio. O outro 50%, a maior parte vai para o departamento onde você trabalha, um pouco fica na reitoria, um pouco vai para o instituto onde você trabalha, etc, etc, etc. Tem uma divisão de bens. Se tiver uma terceira entidade envolvida, tipo FAPESP, que financiou a pesquisa que você fez dentro da Universidade de São Paulo. Agora tem 3 figuras envolvidas. A Universidade de São Paulo, a FAPESP e você, o inventor, certo? Então, novamente, a FAPESP tem uma pizza padrão que eles usam para aplicar a casos desses, onde 1/3 fica para a FAPESP, 1/3 fica para a Universidade de São Paulo, 1/3 fica para o inventor. Do terço que vai para a Universidade de São Paulo, em princípio, isso vai ser dividido conforme a pizza de São Paulo, onde metade daquele terço vai para o inventor e a outra metade fica dentro da universidade. Mas isso é tudo meio hipotético por enquanto, porque poucas pessoas conseguem chegar a esse ponto, mas a nossa esperança é que isso vai mudar muito nos próximos 10, 20 anos e gostaríamos que vocês participassem, inclusive, desse processo com uma mentalidade um pouco diferente da universidade. Tá bom? Merecesse um último comentário, Richard, só em função da pergunta sobre quebra de patentes e patentes no Brasil, que lei de patentes é uma decisão de cunho exclusivamente nacional. O Brasil, por exemplo, só tem uma lei de patentes que protege toda a área de biotecnologia e a área farmacêutica desde 1996.
Portanto, antes de 1996, nós não tínhamos nenhum mecanismo de proteção, ou seja, o indivíduo inventava um remédio nos Estados Unidos e depositava uma patente nos Estados Unidos, uma empresa brasileira, pelas leis brasileiras vigentes, podia copiar aquela molécula e vender um remédio. E muitos dos remédios vendidos no Brasil eram cópias diretas dos medicamentos americanos, e isso era compatível com a lei brasileira. Evidentemente que o Brasil, com isso, ficou muito mal diante à medida que foi aumentando a globalização e os acordos comerciais internacionais, a Organização Mundial do Comércio, em particular, é que forçou o Brasil a ter que adotar uma lei de patentes. Senão, ele perdia o direito de exportar feijão, arroz, carne, milho, soja para outros países. Os outros países podiam cobrar taxas de 300%, 400% sobre importação, porque era um país que não estava acreditado dentro da OMC. Para você estar na OMC, você precisa ter uma lei de patentes que respeite. Agora, o Brasil, quando fez a sua lei de patentes, em 1996, tomou uma decisão, que foi escrever uma cláusula na lei que diz que se o tema for de interesse ou da segurança nacional, a gente ainda vinha um pouco do ranço do governo militar, ou seja, se o tema é de interesse ou de segurança nacional e a empresa detentora da patente não produz localmente aquele produto, o Brasil se reserva o direito de quebrar aquele direito à patente e, portanto, produzir aquilo sem respeitar a patente que é. E às vezes que isso aconteceu, você citou, que foi o caso da AIDS, o Ministério da Saúde, particularmente no governo anterior, foi o Zé Serra que peitou as empresas farmacêuticas internacionais, dizendo: eu vou quebrar a patente do medicamento para AIDS, se vocês não produzirem aqui num preço que o Ministério da Saúde concorde em pagar. E aí as empresas fizeram um acordo e, então, não foi, de fato, não chegou a ter a quebra da patente dos medicamentos para AIDS, mas houve a ameaça que era de acordo com a lei brasileira, né? Mas nunca chegou a ser efetivamente praticada essa quebra de patentes. No Brasil. No Brasil. Muito bem, gente. Muito obrigado, Richard.